Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe em mais um encontro, né? E as reuniões públicas, eu estava pensando aqui, elas são momentos de estudos, né? Estudo é a gente compreender sobre a vida espiritual, principalmente, que é o que o Espiritismo destaca bem. A vida material nós já a vivenciamos e aprendemos muito nessa vivência, no dia a dia. Mas e como aprender sobre a vida espiritual, né? Como é que a gente pode dizer que sabe Espiritismo, por exemplo, se a gente não souber, pelo menos não for capaz de entender como é que dá-se essa saída da vida física para a vida material, né? Como é que aconteceu essa vinda da vida espiritual para a vida material que nós estamos hoje? Então esse trâmite aí é uma das coisas que o Espiritismo ensina muito, mas ensina muito mesmo. E é muito divulgado essa lição, principalmente nas reuniões públicas. Nós pegamos um livro de Leon Denis e ele fala aqui sobre o perispírito. Ele diz, olha, quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas que constituem o perispírito. O que é o perispírito? É o corpo do espírito, todo mundo tem. Quer dizer, a criatura, nós quando viemos no mundo espiritual, nós viemos embalados. Viemos o espírito com o corpo. Aí mergulhamos no útero. Aí tomamos esse corpo, que daqui a pouco morre. Aí morrendo esse corpo, que é o corpo físico, o que é que retorna para lá? O que veio? A mesma embalagem. Volta o espírito com o perispírito. Então o perispírito é um corpo que nós sempre vamos estar com ele. Seja encarnados ou desencarnados, o perispírito ele é ligado ao espírito, o espírito ligado ao perispírito. E na verdade o perispírito é que molda esse corpo físico. Interessante é isso. Então são lições lindas que a gente vai compreendendo, aí vai firmando realmente uma convicção sobre a melhor maneira de viver, que compreendendo a base, a origem de lá e para onde iremos daqui a pouco, aí ajuda muito na mudança do hoje. Então, quanto mais rarefeitas forem essas moléculas, mais vastos serão os horizontes que o espírito vai alcançar. Quanto mais rarefeitas, quer dizer, quanto menos peso tiver esse corpo que é o perispírito. Mas como é que nós podemos tornar essas moléculas rarefeitas? Quer dizer, tornar o perispírito maneirinho, bom de viajar, que é um veículo. É um veículo. Aí é quando eles dizem, amando, procurando conviver no ambiente que nós estamos. Então ele diz que, de acordo com o modo como nós vivemos, nós estamos formando essas moléculas ou modificando essas moléculas do perispírito. Aí vamos naturalmente desencarnados, cada um se agrupar no canto, de acordo com a sua conquista. Quer dizer, o lugar para onde a gente vai, ele vai depender muito da lição que hoje a gente está refletindo sobre ela, que é viver o Evangelho. Nós pegamos um outro livro aqui, que é de Manuel Filomeno de Miranda, para conversar mais sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que, através de Divaldo Franco, nesse livro Painéis da Obsessão, ele apresenta um quadro interessante. E é um quadro real, que para muita gente é uma coisa irreal, é uma ficção, mas não é uma coisa real. E para que se acredite nessa realidade, só tem um caminho, o estudo. É ler obras, ler a codificação, principalmente, e muitas obras que tratam sobre o assunto. Ele apresenta o seguinte, diz, olha, ele, Manuel Filomeno de Miranda, espírito desencarnado, ele está próximo à Serra da Mantiqueira, ele está em frente a um hospital, é um pronto-socorro. Ele desencarnado. Ele observa um grupo de espíritos que estão em frente ao hospital. É uma mulher, e essa mulher, ele conta no livro Painéis da Obsessão,
que ela desencarnou há cerca de 4 anos. Quer dizer, morreu há uns 4 anos. E ela está ali, de pé, de frente do hospital, comandando cerca de 20 entidades, vamos dizer assim, atrasadas, vamos dizer, espíritos ignorantes das leis divinas, e comandados por ela. E ela está ainda refletindo no seu corpo a mesma coisa que vivia quando encarnada. Diz, ó, a roupa que ela usava era uma calça, com botas de montaria, ela montava, e ela traz um chicote na mão. Veja, é um defunto, é um desencarnado, um chicote na mão. E ela, para impressionar os cerca de 20 entidades que estão ali, ela, de vez em quando, ela faz silvar o chicote no ar, estalando o chicote, né? É como que intimidando. E dizendo, hoje eles não me escaparão. Pessoal, ela está esperando pessoas que vão sair do hospital. É um hospital material, como tem aqui o Hospital da Restauração, o Hospital Agamenon Magalhães. Ela está na frente do hospital. E ela, Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Painéis da Obsessão, que ela traz um físico. Veja que ela não está com um corpo físico. Ela opera espírito deformado. Essa deformidade desse corpo é muito comentada na literatura espírita. E de acordo com a maneira como o espírito vive já na vida material, às vezes odiando, matando, e ele pode facilmente, passando para a vida espiritual, por N processos, ele ter a sua forma física, que é a do perispírito, alterada. Mas o que é que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Viver o Evangelho. Quer dizer, é compreender as pessoas. É o desafio nosso do dia a dia. É procurar amar as criaturas que estão à nossa volta. Não há mágica. Ela inclusive, ela tem um detalhe que ele destaca no livro Painéis da Obsessão, que ela tem um cheiro ruim. Ele sente. É o fluido que compõe aquele corpo. Ela apresenta-se mal cheirosa. Ela tem a palavra que ele usa no livro, ela apresenta uma coisa pútrida, quer dizer, podre. Ele sente um mal-estar diante dela. É uma mulher que morreu há uns 4 anos. Vê que negócio. Há uns 4 anos. E ela diz, hoje eles não escapam. Hoje nós vamos pegá-los e eu vou tirar a desforra dele e vou vingar-me dela. Aí sai um grupo de pessoas do hospital, que é um homem acompanhado de um rapaz e mais uma senhora grávida. É Guiberto, o homem, já maduro. O rapaz é um rapaz chamado Jorge, estava internado, se tratando de problemas de tuberculose. E a Menaide, que é a mulher grávida, e uma gravidez já no estado avançado. Aí ela diz, aí estão eles hoje não escapam. É interessante que Manuel Filomeno de Miranda diz que, na medida em que ela, com as cerca de 20 entidades, avançam para o grupo, é como se uma nuvem envolvesse os 3. Ela, inclusive, com o bebê. E aí eles vão para o estacionamento e tomam um caminhão e vão descer a Serra da Mantiqueira. E incrível que Manuel Filomeno de Miranda diz que entram todos no caminhão. Será que cabe na boleia do caminhão? O Egberto, que é o homem, cabe, é o motorista. Jorge, que é o passageiro, cabe na boleia do caminhão. Aí entra também a Menaide, que é a mulher grávida, já no estado avançado. Entra a Ernestina, que é a mulher, essa feia, que está desencarnada. E entra o grupo dela, todo, na boleia do caminhão. Cabe? Cabe? Porque se um desencarnado sentar nessa cadeira aí, está vazia, e vier outro e sentar no colo dele, e vier outro e sentar no colo, ninguém vê, está ali. Ele não ocupa um espaço físico, digamos. Na boleia tem a Guiberto, que é o motorista, na boleia tem a Menaide, que é a mulher já grávida, e tem Jorge. E entra a Ernestina com a turma dela. Aquilo é como uma nuvem. Eles envolvem. Os desencarnados, eles nos acompanham muito. Eles nos influenciam muito. No Livro dos Espíritos, na questão 459,
Allan Kardec pergunta e os espíritos dizem que os desencarnados eles não se influenciam muito mais do que nós possamos imaginar. E até diz que de ordinário eles nos dirigem. Só que podem ser espíritos bons e podem ser espíritos maus. Ou que estejam estagiando numa certa maldade. Porque o espírito não é mau por natureza, ele estagia. Nós já tivemos momentos terríveis, podemos ter certeza, lá no passado. É como esses que estão na boleia do caminhão, que é Guiberto, Amenaide e Jorge, tiveram suas dificuldades. E é por isso que eles sintonizam tão fácil com eles. A literatura espírita mostra uma coisa interessante, que quando existe um grupo, de um lar, que vive o evangelho, esse lar, essa casa, essa cozinha, não é todo desencarnado que entra. Isso é muito colocado na literatura espírita. E o que é a literatura? Tem a codificação, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E muitos outros livros que é a literatura espírita. Aliás, de acordo com a maneira que a criatura cuide de si próprio e do ambiente em que ele vive, não é todo desencarnado que entra na casa. Então entra na casa de acordo com a sintonia. Aquele grupo que se acoplou tão facilmente a Egberto, a Jorge e a Amenaide, é porque eles têm muito a ver entre si. O Dona Filomena Miranda disse que Egberto, Amenaide e Jorge são pessoas, digamos, comuns, que não têm nenhuma expectativa quanto à necessidade de uma boa convivência. Eles convivem, mas não há uma preocupação de viver o evangelho. Então eles são pessoas comuns, como nós também somos pessoas comuns que atraímos as criaturas que vêm até nós. Não são, vamos dizer assim, caridosos. Eles não vivem a caridade. Eles não têm a caridade como uma preocupação. Que a caridade os espíritos ensinam que é a base para a nossa felicidade e a caridade. A religião influencia muito pelo aprendizado que a gente colhe na religião. Mas a religião, ela não representa a salvação, nunca. Nenhuma religião. Nem a própria doutrina espírita. O espiritismo, no caso. Porque a criatura pode vivenciar muito tempo na casa espírita e não viver o evangelho, que é o tema que a gente está comentando um pouco sobre isso hoje. E o caminhão vai descer a ladeira que é a Serra da Mantiqueira. Olha, uma serra cheia de curvas. Cheia de curvas. E é período de inverno, choveu e está a pista molhada. Quer dizer, está com a cara de um desastre, né? E lá vai a turma de gente caminhando na boleia do caminhão. Aquela boleia do caminhão representa muito, eu acho ela muito parecida, que Manuel Filomeno de Miranda narra aqui, com as nossas casas. Com as nossas casas. A boleia está um desarranjo, porque está a turma gritando, aqueles defuntos, cerca de 20, porque é uma programação. Ela estabeleceu um programa e ela não tinha competência para fazer um programa daquele. Então o que ela fez? E que é ensinado por Hermínio Miranda e outros autores espirituais. Ela buscou a ajuda de outros espíritos. Estão entendendo isso? Ela queria fazer um desastre, ela queria fazer aquele caminhão virar. Ela queria matar a Amenaide, mas ela sozinha não conseguiria. Então ela vai em busca de ajuda. E há na literatura espírita muitas lições sobre isso, que eles conseguem encontrar agrupamentos que se dedicam a ensinar a praticar essas ações de vingança. Mas por que é que eles ensinam? Em troca de quê? Eles fazem com Ernestina uma negociação. Tudo bem, nós vamos lhe ajudar e vamos provocar um desastre do caminhão que vai descer da Serra da Mantiqueira. Mas a mulher que é a Amenaide é nossa. Vê que interessante. O espírito fica conosco. Vê que coisa. O corpo físico ou perispírito, ele está dizendo, a mulher é nossa. Você não quer provocar nem a morte dela, pronto, a gente vai ajudar. Mas ela é nossa. Ela concorda, essa é a negociação. Ora, mas o que é que eles podem, os desencarnados, ter interesse
numa situação dessa. Vitor Hugo tem um livro que ele mostra uma coisa interessante. É uma moça assunta, em que ela se envolve num crime lá, um negócio terrível. É um livro Pares em Redenção. E ela, por ter muita culpa, ela por ser muito... ter praticado ações ações terríveis, ela desencarna, é assassinada num bosque, e ela perde, digamos, o direito à proteção. Como é que ela perde o direito à proteção? Ela perde porque ela cometeu muitas ações ruins, de livre e espontânea vontade. Então a criatura que comete o suicídio, por exemplo, a depender do motivo, muito do motivo que leva ao suicídio, que o suicídio sempre é uma coisa muito grave, gravíssima, ele perde o direito àquela assistência natural que qualquer criatura que desencarne vai ter. Às vezes desencarnar, ser levado para um ambiente muito bom. E a Assunta, por ser muito má, ela perde o direito a essa assistência após o desencarne, e ela cai nas mãos de um grupo de espíritos que eles chamam de espíritos vampirizadores. Aquelas criaturas arrebanham ela quando ela desencarna e vão embora com ela. Para onde ela vai, para onde eles vão, lá vai ela no meio. Ela nem sabe onde é que está. Ela não sabe por que é que está ali. Ela está como uma bêbada. Ela está no meio deles porque eles sugam a energia dela. É o fluido que ela traz no perispírito que agrada a eles. E é como se fosse ela um alimento para eles. Estão entendendo? É por isso que eles estavam interessados na mulher, que é a Menaide. Eles sabiam da gravidade da situação, porque a Menaide cometeu um ato muito sério. Então, eles imaginaram que facilmente ela cairia na mão deles. E a Assunta fica no meio dessas criaturas até que o comparsa dela, que é Girolamo, ele está num ambiente de uma festa, ele começa a pensar em Assunta, ele que assassinou Assunta, ele que levou ela a cometer aquelas atitudes negativas, mas ele amava muito Assunta, ele gostava muito dela, e ele pensando nela com saudade dela, através do pensamento dele, ela sai daquele ambiente e chega junto dele. Quer dizer, pelo pensamento nosso, nós atraímos os desencarnados. Então, nos nossos lares entram criaturas que estejam afinizadas conosco. Isso é interessante. Quem é que visita o nosso lar onde nós vivemos? Aquelas criaturas que são afinizadas conosco. Ele pode até dizer, somos nós que as convidamos. Ora, mas como é que eu convidei se eu nem conheço? Pelo pensamento e pela atitude que a gente assume no dia a dia. Aquela boleia de caminhão, que eu digo, parece muito com a nossa cozinha, estão ali 3 espíritos altamente comprometidos, com aquela entidade dominando aqueles 20, e os 20 numa balbúrdia terrível, eles gritam. Eles não escutam os 3 que estão ali encarnados, que são desencarnados. Mas há um ponto em que a Ernestina começa a gritar o nome de Egberto. Ele começa a chamá-la, aquilo é um processo de uma hipnose, e de repente ele começa a ouvir a voz da mulher. E daqui a pouco ela, com a ajuda daqueles amigos, ela se faz presente. Ele dirigindo o caminhão na Serra da Mantiqueira, ele perde o controle do caminhão, e o caminhão vira e cai no abismo, aí morre a Menaide, morre o bebê, morre Jorge, que é o rapaz, e o outro fica seriamente comprometido com um desastre, mas não chega a morrer, que é o Egberto. Há uma pergunta, por que é que os espíritos não evitaram o desastre? Não podiam ter evitado? É que eles explicam bem, é o comprometimento que assumiram no passado. A gente, quando erra, a gente erra de livre e espontânea vontade. Quando a gente agride alguém, a gente está infringindo uma lei divina. Então pode até que a pessoa que sofreu a agressão perdoe, mas não está resolvido. Porque o problema não é a agressão que fizemos a ela, é a infração à lei. Não é Deus cobrando, que Deus não cobra nada. É que Ele criou uma lei perfeita. Aí quem incorre nessa lei precisa corrigir-se. Então aquele desastre ali é uma resposta da vida à atitude daquelas criaturas. Jorge, que era seriamente comprometido, morreu.
A Menaide, seriamente comprometida, morreu no desastre. Egberto, nem tanto, sobreviveu. Sofreu muito, mas sobreviveu. Então, eles não podem nos tirar das aflições que a gente passa, todas, não pode. Ajudam muito, ajudam muito. Mas por que é que não pode? Porque as leis divinas é que regem essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, é necessário que a gente tenha, vamos dizer assim, conquistado para merecer. Essa conquista depende do modo como a gente vive. No outro livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de uma moça lá no Rio de Janeiro, em que ela vai fazer uma visita na época do Carnaval do Rio, e ela demora muito na visita, e quando volta é tarde da noite. Ela foi visitar uma senhora, levar ajuda material e ajuda moral. Aí na volta ela é atacada por marginais. Vê que interessante. Os marginais arrastam ela para um beco e vão estuprá-la. Mas ela se mantém em prece. Ela saiu para ajudar. Veja a diferença. Ela tinha a intenção e era preocupada em ajudar. Quer dizer, alguém que está preocupado em fazer a caridade, demonstrar uma mudança. Ela se mantém em prece mesmo agarrada pelos marginais, e essa prece é captada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que vem em socorro a ela. Aí como é que ele faz? Ele não pode chegar e afastar os camaradas. Aí tem um carro da polícia próximo, ele dá um comando mental ao motorista, diz: venha aqui. E ele, que nunca entrava naquele beco escuro, entrou com o carro da polícia, focalizou e aí salvou a moça. Veja, a resposta às preces dela veio. Mas por que é que veio a resposta? Ela conquistou. Ela conquistou. E o caminhão virou. O caminhão virou e a Menaide desencarnou. Desencarnou Jorge e Egberto sobreviveu. Aí sempre os espíritos explicam a origem desses acontecimentos. Primeiro, está muito ligado ao modo como a gente vive hoje. Se a gente vive voltado para uma necessidade de viver em harmonia e amar as criaturas que estão à nossa volta, e procura, vamos dizer, produzir no caminho do bem, há uma natural proteção das leis divinas. Mas se a gente toma o caminho inverso, a gente não tem direito a essa proteção divina. E o que aconteceu no passado? O que é que a Menaide fez de tão grave para conquistar uma tragédia daquela, né? E não merecer assistência? Há cerca de 100 anos, e essas histórias, não esta especificamente, mas a nossa história tem mais ou menos os mesmos relatos. Há cerca de 100 anos, eles contam, nesse livro Painéis de Obsessão, são 2 capítulos só que contam isso. São os capítulos 15 e 16. A Menaide era casada com um fazendeiro, há pouco mais de 100 anos, e ela era uma mulher bonita e fútil. Era a época da escravidão no Brasil, e a mãe dela, muito carinhosa, muito caridosa, mas não conseguia influenciar muito o instinto que ela tinha. Ela maltratava muito os escravos, ela maltratava as pessoas que conviviam com ela. Era uma criatura, digamos que fosse uma criatura má. Aí, certa ocasião, o esposo, que era um sujeito equilibrado, não era ele estava no almoço, à mesa, e aí uma escrava que havia sido liberta pela lei do ventre livre, que já havia saído na época, aí passa e ele faz um comentário com a esposa: mas você já reparou, rapaz? Já reparou como essas meninas se tornam moças rápido? E a gente nem percebe. Viram mulheres bonitas. E a mulher escutando. Era a Menaide que estava escutando. A Menaide é aquela grávida que desencarnou na virada do caminhão. Ela disse: o que é que você agradou-se mais nela? Foi que... Ele disse: o corpo, esse formato arredondado que elas têm. Aí ele falou: os seios, o busto. Mas sem maldade, não havia maldade. Esse homem era Egberto, esse que está dirigindo o caminhão hoje. Não havia maldade. Aí ela encerrou o assunto. Aí mais tarde o fazendeiro viajou, ele viajava sempre. E quando ele voltou da viagem, veja que o que é que gera a tragédia
a ser sanada no futuro. Essas lições que o Espiritismo dão, elas devem nos conter no momento que nós estamos vivendo, para que a gente não prepare para o futuro tragédias outras. Quer dizer, na medida que nós formos capazes de mudar, essas coisas vão sendo solucionadas naturalmente. Aí quando ele volta de viagem, aí ele encontra uma mesa farta e um prato que ela preparou especialmente para ele. Ela diz: isso aqui foi o que fiz para você. Eu mesmo, ela não cozinhava, era rica. Eu mesmo cozinhei para você. E ele adora, é um prato delicioso. E termina a refeição, ele elogia o prato que ela... Aí depois, conversando, aí ela diz: aquele prato que você... são as partes que você mais elogiou em fulana, que era uma escrava. Ela mandou cortar os seios da moça, cozinhou e deu para o marido. Veja, uma atitude dessa é uma atitude fria. Imagine. Ela fez deliberadamente. Ela planejou. Ela executou. Ele quase que bota tudo para fora na hora, corre desesperado, vai na senzala e lá está a moça, coitada, com os seios. Sabe o que é essa moça? É Ernestina. Aquela mulher esquisitona, com o chicote na mão e tal, e querendo vingança sobre ela. Veja como as coisas se ligam. Ela não conseguiu perdoar. O casal praticamente se separou com uma atitude dessa. Aí mais adiante lá vem a tragédia, que é uma resposta da vida a um ato do passado. Veja, essa é uma atitude fria, má, planejada. E com a gente foi o quê? Nós não fizemos nada. O Espiritismo, ele mostra, ó, não adianta você se fazer de anjinho, meu amigo. Porque um fato que nós estamos comprometidos com as leis divinas é que estamos aqui reencarnados. Pronto. Onde é que nós estamos reencarnados? Num planeta de provas e expiações. É um atestado de que precisamos trabalhar. Aí é que está. Porque ela perdeu o direito àquela assistência pela atitude fria que praticou. Foi por conta disso que a Ernestina programou e executou aquela tragédia, que poderia até dar-se do mesmo jeito, sem precisar a intervenção da Ernestina e do seu grupo de cerca de 20 entidades. Podia ser um defeito numa peça do caminhão e ela ter desencarnado da mesma forma. Aí eu pergunto a vocês: Egberto, ele era o marido. A Menaide era a mulher que fez o ato com a escrava. E quem era Jorge? Por que é que Jorge está naquela mulher? A mulher eu comparo muito à nossa cozinha. Por que é que nós estamos nessa cozinha? Por que é que os três estão naquela mulher? Que negócio. A vida monta tudo bem certinho. Tudo bem certinho. Às vezes tem gente do nosso lado que a gente não suporta. E a gente vai desencarnar e vai ver que aquela criatura que nós deveríamos mais ter amado. O Espiritismo diz isso. Às vezes a gente não consegue se aproximar muito da criatura. Mas a doutrina espírita é clara. Há necessidade dessa aproximação, dessa corrigenda. É um desafio muito grande. Porque naquela boleia só entrava ali quem tinha compromisso com a boleia. Na nossa cozinha só entra quem tem compromisso com a nossa cozinha. Quem é, Jorge? O que foi que Jorge fez para entrar ali? Ou foi um erro de Deus? O que significa isso? Ele cortou os seios, rapaz. Vê como a vida monta coisa. Ele era o capataz. E ela mandou ele executar. Não é muito sério. Aí ele reencarna e estão os três na boleia. Pronto. Manuel Filomeno de Miranda só não explica quem é o bebê. O bebê não fala nesse livro, que é Painéis da Obsessão. E todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda são assim. Através de Valdo Franco. Tem vários outros livros. São todos nessa linha de estudo, mostrando situações reais. Isso não é invenção, não, é real. Eles captam situações que eles realmente acompanharam, histórias que aconteceram, que é para servir de lição, não é para nos emocionar. É para que a gente reflita e pense: puxa vida,
E comigo como é que foi? Por que é que eu estou na boleia que eu estou, na cozinha que eu estou? Isso é para uma reflexão. Mas vejam como é que ele age. O caminhão virou, a Menaide, a porta se abriu nas pancadas, o caminhão no abismo. Foi jogada fora, morreu logo. O bebê também morreu logo. Né? Morreu logo. Jorge também morreu logo. E Egberto ficou todo amassado, mas sobreviveu ao desastre. E aí os espíritos que já previam aquela tragédia, Manuel Filomeno de Miranda, acompanhado de outras entidades, agora vão atuar. Vão atuar. Eles, quando se aproximam, lá está Ernestina com aquele grupo de amigos que queriam a mulher para eles, mas não conseguem, porque o grupo de entidades agora protege. Eles não podiam evitar aquela tragédia que era uma provação que precisava passar por ela. Mas eles chegam junto e aí eles não têm acesso às entidades, à Menaide, e nem têm acesso ao Jorge, e nem ao bebê. A equipe espiritual que tem a única autoridade moral que a criatura pode ter sobre, a única autoridade que alguém pode ter sobre desencarnados é a autoridade moral. E aí eles se interpõem entre a mulher e o Jorge, e eles não conseguem se aproximar, não conseguem atacar. Aí eles pegam a mulher, pegam o bebê, levam para um hospital no plano espiritual, que existem vários. E lá já tem uma equipe preparada. Ele diz aqui desse livro, eu vou ler para vocês. O livro é Painéis da Obsessão. Vê o que ele diz aqui, ó. O benfeitor Heber, é um trecho bem curto, recebeu-nos em um amplo edifício e conduziu-nos imediatamente a um centro cirúrgico. Eles estão levando a Menaide e estão levando o bebê. Mas estão levando o quê? O caminhão virou. A porta se abriu, a Menaide se espatifou nas pedras. O bebê também. Aí eles vêm agora socorrer o grupo. O que é que eles colhem para levar para esse prédio? Porque eles levam a Menaide e levam o bebê. Eles levam o quê? O espírito. Só o perispírito. Só o perispírito. Eles levam o espírito com o perispírito. Quer dizer, onde quer que a criatura esteja, ela vai estar sempre com o seu perispírito. No outro livro ele conta de um desastre de 5 rapazes que estão num carro louco dentro da cidade do Rio de Janeiro, em desabalada carreira, e esses 5 rapazes viram o carro e o carro cai dentro de um charco e afunda. E os 5 rapazes morrem ali. Aí vem o Dr. Bezerra de Menezes com a equipe espiritual, aí lança uma rede sobre aquele charco, aquela água suja. A rede vai descendo e vai iluminando o ambiente. Aí eles tiram os 5 rapazes, Dr. Bezerra de Menezes, com os espíritos. Eles tiram o quê? O espírito com o perispírito. Porque a polícia depois vai chegar e vai tirar os corpos. E vai levar para a necrópsia. Isso é uma coisa natural demais. A acontecida a morte do corpo físico, vai sobrar o espírito com o perispírito. Mas para onde é que eu vou? Aí depende de como a gente vive. Como é que a gente vive? Né? Eles dizem bem claro, depende muito da maneira como a gente pensa, do que a gente deseja para o outro. Essa partida, ela é inevitável, vai acontecer com todos. Mas o ambiente onde nós vamos desaguar vai depender da vivência do Evangelho. E nós sabemos, todos já sabemos bem, o que é que o Evangelho ensina, o amor a Deus, o amor ao próximo. É uma coisa que nós já estamos realmente sobrecarregados de informações. A grande dificuldade está na vivência. Aí ele diz, olha, levaram a Menaide e o bebê. Eu vou ler para vocês escutarem, está aqui na página dos 123. Levada a uma mesa especial, num bloco cirúrgico, no plano espiritual, levada a uma mesa especial,
a gestante adormecida, com sinais e reflexos de dor, recebeu passes calmantes e então aquietou-se. Ela vinha de um desastre. Então eles recolheram, como acontece muito com os espíritos aqui que vêm nas comunicações. Aí levam para um ambiente bom, dão um passe, conversam, aquietam, acalmam, e aí diz: surpreso, vi, Manuel Flamengo de Miranda viu, adentrar-se na sala alguns trabalhadores vinculados à medicina, que procederam a uma cirurgia cesariana. Pode ver que negócio. Ela morreu, o corpo está lá na serra. Aí levam o espírito com o perispírito, levam o bebê. Para se convencer dessa informação aqui, só tem um meio: estudar. Não tem outro. Ah, mas não estou interessado. Tá, então vai ficar sem saber. Quando morrer, vai saber. Aí vai ver. Mas só tem um jeito. Essa informação, só existe uma forma de a criatura tomar como convicção. Rapaz, pode. Realmente um espírito desencarnado pode sofrer uma cirurgia, pode, através do estudo. São um grupo de estudo, como aqui na casa tem os grupos. É leitura da codificação, principalmente, e principalmente livros da literatura espírita. Aí a gente vai começar a entender que essa relação do mundo material com o mundo espiritual é simples demais, meu gente. Estar lá, vir para cá, é muito simples. Estar aqui, voltar para lá, é muito simples. Somos sempre os mesmos espíritos viajando, nos melhorando ou não. Ou não. Porque eles dizem bem, sempre avançamos um pouco. Mas esse avanço depende muito da nossa vontade. É a nossa decisão. A responsabilidade realmente é nossa, é do espírito. A gente pode frequentar uma casa espírita por muito tempo e não avançar muito. Pode frequentar uma religião qualquer que seja e não avançar muito. Porque não depende da religião, é a decisão do indivíduo, é do espírito. Então eles, vi adentrar-se na sala alguns trabalhadores vinculados à medicina que procederam a uma cirurgia cesariana, nos mesmos moldes, conforme sucede em qualquer hospital do mundo. Painéis de obsessão de Manuel Flamengo de Miranda e de Valdo Franco. Então essa coisa, meu Deus, eu vi um fantasma. Não existe fantasma. É um defunto, que daqui a pouco nós seremos um. Né? Quer dizer, essas criaturas são muito presentes em nossa vida, porque é um mundo só que é um mundo material, onde nós estamos nos sentindo, e temos a impressão que a vida é essa, e um mundo espiritual, que é a vida real. Eles até dizem, olha, entre os dois mundos, o mais importante, o que sobrevive a tudo, é o espiritual. É o espiritual. Então, as reuniões espíritas, as públicas, elas têm um objetivo de um aprendizado que a gente tenta fazer, pelo menos na minha intenção é essa, é de estimular a leitura. A leitura é que dá realmente um aprendizado seguro para todos nós. Nós podemos nos enriquecer de conhecimentos e vamos precisar disso, de um esforço. E esse esforço passa, indispensável, pela leitura da codificação espírita. Porque não é uma mágica. A mudança de todos nós vai depender realmente de vontade própria. É por isso que Leon Denis diz, olha, quanto mais rarefeito for o perispírito, mais fácil será o desencarne. Agora, para ser mais rarefeito o perispírito, o que é que eu tenho que fazer? Amar. E a nossa dificuldade é amar. Né? Quer dizer, essa preparação, ele até diz aqui, o modo como nós vivemos, o perispírito que nós construímos, ele diz aqui, Leon Denis, determinam nível e classe para onde a gente vai. Quer dizer, quem define esse mundo para nós vamos, somos nós mesmos. Somos nós. Eu não sei, se eu desencarnar hoje, para onde é que eu vou? Não tenho a menor ideia. Não sei se vocês sabem. Né? Eles dizem que mostram bem que a gente dorme toda noite, quando o corpo físico dorme, a gente se afasta do corpo e busca um ambiente espiritual. Quais serão os ambientes que a gente busca com tanta frequência, né?
Eles dizem, são aqueles que nós vivemos pensando neles. É de acordo com o nosso modo de vida. Ou seja, de acordo com esses pensamentos, de acordo com esse modo de vida, nós atraímos também as companhias desencarnadas. É por isso que as obsessões às vezes são tão difíceis. Que as obsessões muitas vezes elas não contam com a ajuda do principal ser, que é o obsediado. Porque a ajuda na sala, ela se dá sempre. Os espíritos ajudam muito. Mas o obsediado é que precisa ajudar, eles dizem bem claro, mudando a forma de viver, de pensar, de agir. Né? Como está colocado ali na sugestão para hoje, vivendo o Evangelho. Olha, o Evangelho todo mundo conhece. Quem não conhece o Evangelho? Todo mundo conhece. A questão está na vivência. Aí a Dani diz aqui, ó, pois uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. É uma lei natural. Não adianta chegar lá, meu amigo, eu sou espírita, sou do Manuel Quintão. Não vão escutar. Porque o que vai definir isso aí é o modo como nós vivemos. Como nós vivemos. Quer dizer, a gente já está hoje participando dessa construção. É uma lei natural. Uma lei natural. No livro Libertação de André Luiz, ele mostra um grupo de entidades num ambiente espiritual feio, ruim de estar ali. Mas ele diz, olha, quem está aqui é porque precisa estar aqui, é daqui mesmo. Quer dizer, a criatura que chegou, desencarnou, chegou aqui, é porque esse é o ambiente dela. Por enquanto, é preciso estar aqui. Então, nós estamos construindo esse ambiente na vivência do Evangelho. Eles, ó, o espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera. É natural. Muitos de nós desencarnamos e nem de casa a gente sai. Quando em casa. Dormindo às vezes na mesma cama, ou perto do endereço da casa, se não se comporta bem com o ambiente do lar. Quer dizer, são N situações que vai depender tão somente do indivíduo, do espírito e da vivência que ele leva no dia a dia com as criaturas que estão ao seu redor. Eles aqui uma coisa, é também em si mesmo e não fora de si, em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. A criatura vai desencarnar e vai ver-se diante de si mesmo. De si mesmo. Aí essa carga foi que provocou, pela atitude de Amenade, aquela tragédia que ela vivenciou ali na Serra da Mantiqueira. Que muitas outras tragédias se apresentam e são evitadas, porque as pessoas que vão passar por elas têm merecimento, elas provocam socorro, pela maneira natural como vivem no dia a dia. Tudo depende da nossa atitude. É por isso que nós defendemos muito que nas reuniões públicas, o que nós devemos fazer é estimular a leitura, estimular a busca de informações, porque essa busca de informações é que vai nos tornar mais convictos, mais seguros dessa maravilha que está na nossa mão, que é a doutrina espírita. Porque se nós não entendermos bem o que é o espírito e de onde veio e para onde vai o espírito após desencarnar, a gente às vezes não muda muito o modo de vida que estamos vivenciando. Não será a religião que vai nos salvar. Ele diz bem claro, é o modo como nós vivenciamos o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia está ligado à nossa decisão. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o que é que define a evolução real de um ser. Como é que se poderia verificar a evolução real de um ser na hierarquia espiritual? E ele coloca só duas situações. É quando o ato da vida corporal, que são os nossos atos do dia a dia, estão de acordo com as leis divinas, na questão 918 do Livro dos Espíritos. E a outra condição é quando conhecemos por antecipação a vida espiritual. Ora, a vida espiritual para conhecer é através do estudo, mas o ato corporal do dia a dia é o que está no nosso comando. Aí somos nós que definimos. Estamos aqui porque
decidimos vir, a gente define o rumo que quer tomar, a gente faz aquilo como a Menaide fez, no caso de livre propósito. Ela planejou e ela mandou executar. Aí tanto ela quanto o executor respondem no futuro. Mas mereceram mesmo assim assistência, mas depois do desencarne. Então que essas lições, elas nos levem num caminho novo, esse é o objetivo. Que a gente entenda a mensagem do Divino Amigo, que é de nos levar a um convívio ameno. Porque conviver, todos convivemos, mas conviver bem é o que é o grande desafio. No ambiente do lar, no ambiente do trabalho. É por isso que eu digo que aquela boleia de caminhão, ela é muito semelhante às nossas cozinhas. Porque só entra naquela boleia quem precisa estar naquela boleia. É Guiberto, Jorge e a Menaide. Veja só. Eu não sei o bebê porque está ali, porque ele não explicou porque o bebê estava. Mas só entra na nossa cozinha quem tem comprometimento com a nossa cozinha. É por isso que há tanta dificuldade, às vezes, de uma boa convivência no ambiente do lar, é devido a essas experiências que vêm do passado. Aí, quanto mais nós aprendemos sobre o Espiritismo e nos tornamos convictos da imortalidade do Espírito, mais fácil se torna esse convívio com as pessoas que estão à nossa volta. E aí sim, poderemos estar construindo uma situação nova para a vida que nos aguarda. Porque no caso dos 5 rapazes que o Dr. Bezerra de Menezes tirou daquela água turva, eles colocam os 5 rapazes, veja que interessante, na beira do lago, que é o charco, é uma maré, colocam os 5 rapazes em macas e levam os 5 rapazes em veículos. Pode ser? Não disse se é jipe, nem se é rural, é um veículo do plano espiritual. Mas, meu amigo, isso não pode. Pode. É só você estudar que vai encontrar que pode. Porque eles montam um posto de assistência numa praça no Rio de Janeiro. Aí levam os 5, que é o quê? O espírito com o perispírito, para aquele ambiente do pronto-socorro. E os 5 ficam lá, lado a lado, cada um num leito. Aí daqui a pouco vem a polícia, pega os corpos, aí leva para a necrópsia e entrega para a família. E aí a família começa a bolar, a reclamar, a gritar, principalmente sobre o motorista que eles achavam que era o mais responsável pelo desastre. Cada um que coloque que o filho desencarnou porque fulano, e na medida em que as famílias estão ao redor do corpo e reclamando, e gritando, e chorando, aí os rapazes que estão lá, eles se estremecem, vão para junto do corpo. Quer dizer, a família atrai para junto de si aquelas situações. E só 2 que ficam lá no ambiente espiritual. Eles dizem, Manuel Flamengo deixa bem claro, eram os 2 que estavam mais preparados a nível de vivência do Evangelho. Então a nossa situação hoje, ela só depende de uma decisão nossa na vivência do Evangelho. Ah, mas como é que eu vou viver o Evangelho? Então cada um de nós encontra uma maneira, né? Mas isso não é possível não. Mas como é que eu vou descobrir? Estudando. Ah, mas não acredito não. Tá bom, você vai morrer, vai ver o que é. Veja. É por isso que o Livro dos Espíritos diz, olha, a hierarquia pode ser medida de acordo com o ato da vida corporal e pelo conhecimento da vida espiritual. O conhecimento da vida espiritual depende da gente. O ato da vida corporal só depende da gente. Então que Deus nos ilumine e nos abençoe em mais uma oportunidade que tivemos de refletir aqui juntos. Muita paz.